Bom, vamos lá, pessoal, para mais uma aula de história. Essa aula pode servir tanto para a turma de oitavo ano de ensino fundamental, quanto para a turma de segundo ano do ensino médio. Então vamos lá, pessoal. A gente estudou o iluminismo e tal, foi um movimento importante, porque trouxe a ideia de muitas liberdades, né? Liberdade de expressão, liberdade de opinião, incentivo à ciência, enfim. Mas a gente no processo do conhecimento histórico, a gente tem que falar de algumas questões, né, que geralmente não são abordadas nos livros didáticos e muitas das vezes você acaba nem aprendendo na escola, né? A gente acaba tendo uma única versão da história, né? Então, eu procuro mostrar outras versões, tá? Não estou criticando o iluminismo aqui. O iluminismo foi um movimento importante, só que foi um movimento feito por seres humanos. O ser humano é passível a erro também. A gente viu que dentro do próprio iluminista havia um forte pensamento machista, né? Onde a mulher era excluída. Até eu dei uma aula para vocês falando que havia mulheres dentro do pensamento iluminista criticando o machismo dentro do iluminismo. Depois participaram da Revolução Francesa. Teve mulheres que acabaram até sendo guilhotinadas por exigir direito político, enfim. Como a gente vai começar a trabalhar Brasil agora, principalmente Brasil ali do Brasil joanino, depois o Brasil lá do primeiro reinado, né? É importante a gente contextualizar, né, umas questões do que o pensamento iluminista vai acabar justificando dentro dessa sociedade brasileira. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala também, né, das ideias da Europa que vêm para o Brasil, né? E o pensamento iluminista, como eu coloquei aqui no título, iluminismo e a gênese da racionalização do racismo. Como a gente sabe, na época o Brasil é um país escravocrata, né? Só que antes do pensamento iluminista, antes do advento do iluminismo, como que se justificava a escravidão ou a diferença de um ser humano para outro? Com base na religião e na cultura, tá? Então, aqueles povos que não eram cristianizados, ou seja, que não eram cristãos e que não absorviam a cultura europeia, eram vistos como povos inferiores. Então, o europeu, com o advento do iluminismo, ele passa a se ver como um povo, como um indivíduo superior na história do mundo, né? O detentor da razão, o que conhece a ciência, o que sabe o que é certo, o que é errado. Então o europeu ele se olha e fala, olha, eu sou superior a todo mundo, então quem não é igual a mim é inferior. Tá? Então o iluminismo ele vai proporcionar esse tipo de ideia, né? Porque o iluminismo ele vai ser um movimento filosófico, um movimento de pensamento que vai ser exclusivo ali do continente europeu. Tá? Então, antes do movimento iluminista, os europeus distinguiam os outros povos como inferiores com base na religião, né, como eu falei para vocês, né, tinha que ser cristão. Nesse sentido, ser cristão e absorver ideias da cultura europeia era considerado superioridade. Não ser cristão e não ter absorvido ideias dos europeus, os ideais dos europeus, era ser inferior. Então é dessa forma que os portugueses, por exemplo, enxergavam os indígenas aqui. Não só os indígenas, mas os africanos. Olha, os caras não são cristãos, né? Não falam, não absorveram nada da cultura europeia, então são o que inferiores, né? Com o advento do iluminismo, ser superior era ser detentor da razão. Para Hegel, filósofo alemão do século XVIII, e outros filósofos iluministas, o europeu seria o povo mais adiantado, detentor da razão e principal sujeito do processo evolutivo na história. Então, caberia ao europeu esse protagonismo de fazer a história do mundo, de difundir as verdadeiras ideias, de difundir o verdadeiro conhecimento, tá? Então, para os iluministas, analogicamente, o europeu estaria na fase adulta da história da humanidade. Então, os iluministas enxergam a história no sentido positivo, né? Que a história que a história da humanidade caminha do atraso, né? E conforme vai passando o tempo, ela vai se desenvolvendo.
né? A humanidade vai se desenvolvendo e o europeu estaria adiantado desse processo. Aqueles povos que não estariam adiantados como europeus seriam considerados pelos europeus como na fase da adolescência, né, fazendo uma analogia aí, e na fase da infância. Então o asiático estaria o quê? Na fase da adolescência. E aí que quando Montesquieu, vai ser um filósofo iluminista que ele escreve sobre as leis, né? Até que tem um livro, um clássico chamado esqueci o nome, O Espírito das Leis, né? Montesquieu vai escrever O Espírito das Leis, no qual ele vai comparar a estrutura legislativa, né, o sistema jurídico dos povos asiáticos, vai comparar com o sistema europeu e vai falar o seguinte: olha, os caras lá na Ásia estão na fase da adolescência, por isso que lá existe muita rebeldia ainda. Eles não encontraram as luzes da razão. Então o que acontece? Começa-se a racionalizar. O que significa isso? Dar um sentido racional para justificar ideias de preconceito, ideias de que o europeu seria superior aos outros povos. Quando a gente fala de racionalização, o que é? É tornar racional aquilo que se quer justificar, né? Então dá-se um sentido lógico para tentar justificar o porquê que o asiático, né, seria inferior ao europeu. Não só o asiático, mas o africano, os povos nativos americanos e tal. Então há uma racionalização do racismo. Lembrando que aqui a gente não está falando de racismo científico ainda, que é outra matéria que eu vou abordar com vocês em aulas futuras. Tá? O racismo aqui está só no campo da filosofia, por enquanto. O racismo científico ele só vai surgir mesmo com o advento lá da antropologia do século XIX. Para os iluministas, analogicamente, o europeu estaria na fase adulta da história da humanidade, os asiáticos na adolescência e os africanos e indígenas na infância. Então os europeus pensavam o seguinte: olha, já que a gente está mais adiantado, é nosso dever civilizar esses povos, nem que seja por meio da força. E aí que o pensamento iluminista vai acabar justificando o quê? A própria dominação da Europa sobre os outros continentes. Se a gente for pensar bem, o próprio colonialismo contemporâneo da Europa sobre a África vai ser justificado, vai ter como genes aí o pensamento iluminista. Enquanto na fase adulta os europeus teriam por dever disciplinar os atrasados, como se ensina uma criança, que precisa ser educada para se desenvolver. Nesse sentido, a dominação europeia sobre o resto do mundo se justificaria como algo bom, sob a ideia de se levar as luzes da razão à civilização aos povos atrasados. É muito igual àquela ideia dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos quer invadir os outros países. Vamos levar a democracia para esses países, né? Levar a democracia à base da porretada. É dessa forma que os iluministas pensavam, né? As atrocidades cometidas por europeus no continente africano e asiático seriam justificadas como, para Hegel, né, acidentes da razão, ou seja, para todo bem, todo remédio gera um efeito colateral. Todo padrão cultural que se não se associasse ao padrão europeu era visto como atrasado. E aqui no Brasil, essa elite política e econômica ela vai absorver essa ideia e adotar um afrancesamento dos seus modos. Tá? E aí, quando a gente for estudar o Brasil mais profundamente, né, vocês vão ver que a elite ela vai começar a importar a ideia de que se comportar como o francês é algo bom, é algo civilizado, né? Hoje todo mundo idolatra os Estados Unidos, né? Falar inglês é bonito, né? Todo mundo acha bonito, todo mundo assiste filme norte-americano. O Brasil do século XIX e início do século XX era o francês. Se comportar como francês, você era ter status. E aí que muita gente acabava lá estudando francês só para se aparecer, entendeu? Questão de status. E o resto da população que não absorvia esse pensamento europeu, essa ideia europeia, ainda mais uma população que não era branca, majoritariamente a população negra e mestiça, para a elite da época, essa população era atrasada. E somente a elite sabia o que era certo, o que era justo e o que era civilizado.